e cantavam para fazer ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor. E quando levantavam eles a voz com trombetas e símbolos e com instrumentos músicos para bendizerem ao Senhor, porque isso era bom, porque a sua benignidade durava para sempre. E então a casa do Senhor se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor, ó glória. E não podiam os sacerdotes ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Amém? Vamos orar por esta palavra neste momento. Senhor, nosso Deus, Pai querido, nós te rendemos graças, Senhor, pelos louvores que foram entoados na tua presença. Te pedimos, Senhor, que da mesma forma que o Senhor falou através dos instrumentos, continua falando conosco através da tua palavra. Ministra, Senhor, sobre a minha vida, sobre o meu coração, aquilo que o Senhor quer ministrar aqui esta noite. Por isso eu te peço, Deus, é comigo, me concede a tua graça, porque de mim nada tenho, mas em ti, Senhor, somos mais do que vencedores, porque é o Senhor mesmo quem garante. Continua conosco em nome de Jesus. Amém. Podeis assentar essa noite. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, eu quero compartilhar com vocês uma rápida palavra. Aleluia. Culto, último culto da banda, né? E sei que essa palavra se encaixa perfeitamente para esse momento. Aleluia. O texto que nós lemos vem falar de um momento muito especial na história dos reis de Israel. Louvado seja Deus. O momento do cerimonial de inauguração do grande templo construído por Salomão. E o que me chama a atenção nesse texto foi a forma que Deus se manifestou através de uma adoração sincera. E esta adoração saiu dos lábios de alguém, glória a Deus, que recebeu um chamado, que recebeu um ministério lá atrás. Louvado seja Deus. Nós vamos ver que o desejo de Davi era construir esse templo. Só que nós vamos ver na palavra do Senhor que quando a planta do templo fica pronta, quando Davi tem todos os materiais, nós vamos ver que o Senhor diz não para aquele rei. O Senhor diz não para Davi porque havia muito sangue nas suas mãos. Porém o Senhor disse que da semente dele iria levantar alguém que iria construir aquele templo com honra. Louvado seja o nome do Senhor. Mas Davi faz toda a preparação, toda aquela base. E nós vamos ver, eu estava lendo e eu vi como se fosse um culto administrativo, né? Quando o templo começa a ficar pronto, é como se Salomão fizesse um culto administrativo e começa a delegar as funções. E a função de músico maestro foi designada para uma pessoa que era muito esforçada na obra do Senhor. E a função que ele recebeu não foi só pelo talento que se encaixava, não. Era porque ele era servo e porque ele era alguém que se esforçava e se dedicava muito na obra do Senhor. Estamos falando de Asaf, um homem muito esforçado, como eu disse. E o nome Asaf significa alguém que reúne. Louvado seja Deus. Ou alguém que Deus se apoderou. Olha que lindo. Alguém a qual Deus se apoderou. E eu estava lendo um artigo sobre a pessoa de Asaf, e alguns historiadores dizem que no momento em que Davi trazia a arca de volta para Jerusalém, enquanto ele se enchia da presença de Deus,
né? Isso aqui eu não posso afirmar com certeza, com convicção. Foi um artigo que eu li. Eu achei muito interessante, porque o historiador diz que no meio de toda aquela glória que Davi estava sentindo, uma criança também sentiu. E os historiadores dizem que pode ser que seja Asaf, essa criança, que também foi tocada pela presença de Deus. E os historiadores dizem que naquele dia, aquela criança foi apoderada pelo Espírito de Deus. Não é que faz sentido com o significado do nome de Asaf? Como eu disse, Asaf é alguém a quem Deus se apoderou. Asaf era filho de Baraque, escolhido como levita desde o ventre, e possuía uma hereditariedade ministerial, porque seu pai também era profeta e levita. Louvado seja Deus. Aí nós vamos aprender mais uma coisa: além de ser escolhido desde o ventre, ele foi marcado pela glória, tinha hereditariedade ministerial e tinha um grande zelo pela obra do Senhor. E isso é o que me chama mais atenção, porque aquilo que ele fazia para a obra do Senhor era com todo o coração, era com muito zelo e com muito gosto. E nós vamos ver aqui um ponto muito positivo na vida daquele que está fazendo a obra do Senhor. É muito importante nós termos esse zelo que Asaf tinha, porque às vezes nós recebemos responsabilidades dentro da casa do Senhor, mas aí nós vamos parar para pensar de que forma nós temos conduzido e executado aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos. Porque esse cargo ele recebeu das mãos do próprio rei. Foi o próprio rei quem deu essa função para ele. Louvado seja o nome do Senhor. E após as nomeações, Asaf foi escolhido e separado pelo próprio rei. Vieram as nomeações, vieram os cargos, vieram as responsabilidades. Porque quem recebe cargo também recebe responsabilidade. Quem recebe cargo também recebe exigências. Mas olha só o que eu vou falar aqui essa noite: quem recebe cargos também recebe recompensas. Oh, glória a Deus! Vem as recompensas e vem o reconhecimento. Mais um detalhe que me chama a atenção na vida de Asaf: ele era alguém que se preocupava com a obra do Senhor. Sim, tinha um zelo muito grande. Só que se nós formos parar para pensar, ele era alguém, Júnior, que tinha muito conhecimento na área da música. Tanto é que ele foi posto como maestro. Só que aquilo que ele sabia, ele não guardava só para si. Ele era alguém que formava músicos. Era alguém que compartilhava aquilo que ele sabia. E isso é muito importante também, sabe por quê? Porque existem pessoas que têm um ministério, que têm uma chamada, só que está tendo dificuldade para se levantar, para consolidar o ministério. E essas pessoas precisam daqueles que já estão de pé, daqueles que já têm sabedoria, daqueles que já têm conhecimento na área. E deixa eu compartilhar algo com vocês aqui esta noite. Quando eu comecei a louvar, não faz muito tempo, eu tive muita dificuldade. Sabe por quê? Porque eu não tinha noção das notas, do tom que eu conseguia cantar, não tinha essa noção. E eu lembro que eu passei muita vergonha, paguei muito mico por aí, né? Fazia a introdução da música tudo bonitinho, e quando eu ia entrar, entrava fora. Sabe o que é isso? Eu tinha amigos músicos que poderiam ter me dado uma força, mas não me deram. Aí sabe o que eu quero falar aqui nessa noite? Isso aqui não serve só para músicos, não. Eu estou falando sobre conhecimento. Porque não adianta você ter tanto conhecimento acumulado aí dentro e não compartilhar. É como a água parada, apodrece.
Mas esse homem aqui não, aquilo que ele sabia, ele compartilhava, ele passava. E músicos na casa do Senhor iam se formando. Olha que bonito. A principal função desse homem aqui, escolhido pelo próprio rei, era o louvor. Entoar o louvor na casa do Senhor. Entoar louvores. Entoar cânticos que exaltassem somente ao nome do Senhor Jesus. E olha só, todos os dias Asaf estava servindo na casa do Senhor. E isso também é muito bonito, né? Porque às vezes a gente quer ir uma vez na semana, já quer ir só no final do mês. Mas nós aprendemos aqui esta noite que todos os dias ele estava na presença do Senhor, louvando. A sua função era o louvor. Ele era um exemplo de servo de Deus. Oh, glória a Deus. E foi, olha só, isso aqui é muito lindo. Ele foi escolhido no meio de 38 mil levitas. Ele foi separado no meio de uma grande multidão. Aí você pode me perguntar, como foi que o rei enxergou isso no meio de tanta gente? Deixa eu abrir um parêntese aqui essa noite. Quando Deus tem um propósito na vida de alguém, deixa eu te falar isso aqui com muita convicção, Deus não erra nas suas escolhas. Deus não erra. Aí talvez alguém pode pensar, esse ministério não era para mim, essa chamada não era para mim, tinha gente melhor, tinha gente que poderia levar mais a sério, mas eu vim aqui esta noite para te dizer, dessa forma assim mesmo, mansa, Deus não erra nas suas escolhas. Segura esse chamado, abraça esse ministério, porque foi Deus quem te escolheu. Louvado seja o nome do Senhor. Escolhido no meio de 38 mil levitas, e recebeu um cargo muito elevado e muito importante. Louvado seja o nome do Senhor. Agora deixa eu abrir mais um parêntese aqui, que eu gosto quando as pessoas falam assim. Eu vou abrir um parêntese. Sempre Deus quer falar algo específico, né? Olha só, ele foi escolhido pelo próprio rei. O rei confiava nele e depositou aquele ministério tão precioso nas mãos dele. Aí deixa eu te perguntar esta noite, será que Deus, não, deixa eu vir mais baixo aqui. Será que o teu líder colocaria responsabilidades nas tuas mãos? Faz essa reflexão dentro de você. Será, agora deixa eu falar, será que o Senhor colocaria grandes responsabilidades nas tuas mãos, da forma que você está hoje, agora? Louvado seja Deus. É importante também, eu aprendi mais uma coisa, que além do rei escolher, ele também foi apontado pelos seus amigos. Olha só que coisa bonita. Amigos que sabem o nosso valor. E isso é muito importante, caminhar com pessoas que acreditam no teu potencial, que acreditam naquilo que você pode fazer. Isso é importante, ter pessoas ao nosso lado para somar. Eu vi um post um dia desses que dizia assim: ande com pessoas que falariam o teu nome numa sala cheia de oportunidades. Interessante, né? Pois é, esse aqui também foi indicado pelos seus amigos. Os seus amigos acreditavam no seu ministério. Louvado seja o nome do Senhor. E olha só isso aqui que eu anotei. Era o maior cargo, e aonde ele entrava, não eram todos que entravam. E onde ele cantava, não eram todos que cantavam. Olha só que privilégio. Além de levita, era salmista, profeta,
Tanto é que eu descobri que alguns salmos da Bíblia foram escritos por Asaf. Por exemplo, o Salmo 50, Salmo 73, o Salmo 83. Ele era um adorador de verdade. Davi conhecia aquele a quem ele colocou responsabilidades, acreditava nele e confiava nele. E é isso que eu vim te dizer aqui esta noite. Deus, além de te escolher, além de colocar grandes responsabilidades na tua vida, Ele acredita em você. E deixa eu falar mais além. Deus tem muitas expectativas sobre você, sobre a tua vida. Deus tem criado expectativas, e o Senhor tem esperado resultados das tuas obras, daquilo que Ele te confiou fazer. Quantos estão entendendo? Digam glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. O ministério de Asaf trazia resultados, porque ele... Louvado seja Deus. E como é bom servir na casa do Senhor, né? Só que existe uma coisa chamada tempo. E o tempo eu aprendi que ele é muito precioso. Muito precioso. Por isso que lá em Eclesiastes 12 vai dizer: lembra-te do teu Criador no dia da tua mocidade, para que quando vierem os maus dias, né, o que a palavra vai dizer? Não digas que não tenhas nele contentamento, não é isso? O tempo passa. Esse homem cheio de vigor e de dedicação, e aí, Júnior Cordeiro, né? Ele já não é mais aquele jovem com tanta força, né? Já é alguém idoso. O tempo passa para ele, e nós vamos ver que o levita, naquela época, chegava um tempo em que ele tinha que ser aposentado. Ele tinha que parar e dar lugar para outra pessoa. Louvado seja o nome do Senhor. O tempo passa, Asaf envelhece, ele se aposenta aos 60 anos. Só que lendo o texto nós vamos ver que mesmo ele velho, a promessa ainda estava viva. Louvado seja Deus. Mesmo as suas forças se esgotando, mesmo o seu vigor não sendo o mesmo, mas o seu zelo pela obra do Senhor ainda era o mesmo. Glória a Deus. E chega um tempo que eu achei tão bonito, que imagina comigo um velhinho na sua casa, que na sua mocidade serviu na casa do Senhor. Imagina esse velhinho lá na sua casa, incomodado, querendo ir para a igreja, querendo estar na presença, querendo louvar, olhar para a parede e ver o seu instrumento lá pendurado. Imagina a aflição de alguém que consegue entregar uma adoração sincera durante toda a sua vida e chegar um momento em que ele não poder mais. Imagina a aflição desse homem, a vontade de servir, de querer estar na presença do Senhor. Nesta noite Deus vai despertar esta saudade em muita gente que servia, mas parou. Mas esta noite Deus vai incomodar a tua vida, e esta vontade de querer estar na presença do Senhor, oh glória, será despertada hoje, esta noite. Nós vamos ver que ele sente saudade de adorar, saudade de estar na presença. Asaf envelheceu, mas o chamado não envelheceu. Ele envelheceu, o tempo passou, mas o seu caráter era o mesmo, a coragem era a mesma, e a unção também era a mesma. Louvado seja Deus. A adoração era a mesma. Sabe o que eu quero te dizer aqui esta noite? Por mais que o tempo passe na tua vida, mas não perca a essência da adoração na tua vida. Você foi chamado para adorar, para entoar louvores na presença do Senhor. Não perca esta essência, mesmo que o tempo passe, mas permaneça sendo um adorador de verdade.
Louvado seja o nome do Senhor. Não perca a essência, porque aquele vaso estava velho, mas estava cheio da presença de Deus, e isso é muito importante. Imagine comigo, deixa eu fazer uma ilustração aqui essa noite, eu já estou terminando. Como eu disse, Asaf sente uma tristeza no seu coração, e enquanto isso, o templo estava sendo construído, a casa do Senhor estava sendo erguida, e no meio de tudo isso, eu imagino que na madrugada, esse senhor, esse velho adorador, se levanta com a alma abatida, com uma tristeza profunda, porque aquilo que ele foi designado fazer, o tempo já não lhe permitia mais. Imagina Asaf dizendo: por que está abatida, ó minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Louvado seja o nome do Senhor. Por que está abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Eu imagino que naquele momento Asaf entoa um louvor a Deus, entoa uma adoração sincera. Quem sabe ele passa aquela madrugada de joelhos chorando na presença do Senhor. Louvado seja Deus. E existe um texto na Bíblia muito lindo, que diz que o choro pode durar uma noite, né? Mas pela manhã, o que acontece? A alegria vem. Agora imagina pela manhã cedo, alguém que chorou a noite toda, receber na sua porta um oficial do rei, trazendo um convite para o cerimonial de inauguração do templo da casa do Senhor. E aquele convite convocava aquele velho adorador para entoar louvores, porque existiam 38.000 levitas, mas no meio desses 38.000, Deus escolheu apenas uma voz para ouvir naquele dia, a voz de Asaf. Perceba que mesmo que o tempo passe, mas aquilo que o Senhor promete continua acontecendo. Deixa eu te falar uma coisa aqui essa noite. Talvez você pense: o tempo já passou, eu já fiz tanta coisa para o Senhor. Mas Deus está dizendo através desta palavra esta noite: o teu ministério vai continuar em evidência. Receba esta palavra: o teu ministério irá continuar em evidência no decorrer dos anos, porque Davi não construiu, mas o seu filho construiu. Deixa eu falar mais uma coisa de Deus aqui para a tua vida. Levanta a tua mão, porque é uma palavra profética. Aquilo que você não conseguir viver, os teus frutos e a tua semente irão viver. Louvado seja Deus. Os teus frutos irão desfrutar daquilo que você não desfrutar. Mas deixa eu te falar uma coisa: você ainda vai viver muita coisa na presença do Senhor. Vai viver sim. Tem muita coisa para você viver. Oh glória, deixa eu finalizar aqui esta palavra. A inauguração chega, e o texto vai nos dizer, a história nos conta, que quando Asaf cantou, que quando ele abriu a sua boca para louvar, a glória do Senhor se manifestou. Os céus se abriram, e vocês mesmos acompanharam na leitura, a casa do Senhor se encheu de glória. Olha só o poder que a adoração tem. Olha só o poder que o teu louvor tem. Aleluia. Imagina você louvar, cantar na presença do Senhor e o céu se manifestar. É isso que o Senhor quer fazer na tua vida. Não é apenas chegar na casa do Senhor e tocar um instrumento, não. Deus te deu uma chave para abrir os céus. De que forma? Através do teu louvor, através do teu instrumento, através da tua oração, através da tua adoração. Já que a adoração tem poder de abrir os céus, onde estão aqueles que vieram trazer uma adoração sincera para Deus?
Onde estão aqueles que vieram para adorar ao Senhor Jesus? Vamos adorar a Deus esta noite. Eu já entreguei aquilo que o Senhor tinha para falar. Nós temos 8 minutos. Vamos passar esses 8 minutos adorando a Deus aqui neste lugar. Aleluia. Vamos louvar. Eu quero cantar uma canção para finalizar minha ministração aqui neste lugar.